Salve, salve minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais um vidinho da série Conceitos sobre Getúlio Vargas e História do Brasil, obviamente. Nós vamos falar desse conceito tão importante pro governo varguista e que também serviu de uma cultura política e econômica na história do Brasil, que é o desenvolvimentismo. Então toda vez que você vê essa palavra, desenvolvimentismo, que às vezes ela está sendo utilizada atualmente também para sintetizar práticas políticas de política econômica, tá? Então tenta entender um pouquinho o que é esse conceito na raiz para depois você também conseguir entender esse conceito na contemporaneidade, tá? Esse é um conceito também criado pelo Vargas, assim como um conceito, né, uma prática econômica também criada pelo Vargas, assim como o trabalhismo, que nós já falamos em outros vídeos, e também o populismo, que nós também trabalhamos em outro vídeo também que você pode assistir aqui no canal, certo? Bom, então nós precisamos lembrar sempre que o desenvolvimentismo é uma prática, é um modelo de desenvolvimento econômico, certo? Então é um gerenciamento do Estado na economia. E se é um gerenciamento do Estado na economia, o Estado tem um papel decisivo nesse processo. E por isso que o desenvolvimentismo é uma prática econômica intervencionista, tá? Cuidado, pessoal, para não fazer aquela análise simplista demais de que só porque é intervencionista é de esquerda, né? Então nós vamos ver aí que não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Quando a gente fala de desenvolvimentismo, nós estamos falando em um modelo econômico pautado em três pés, é um tripé, né? Então nós temos aí a atuação de uma empresa estatal ou do capital do Estado. O segundo, o capital estrangeiro, né, ou as indústrias estrangeiras, e também o capital nacional, as indústrias particulares, mas de brasileiros, certo? Então sempre que a gente falar em desenvolvimentismo, nós estamos falando nessas três perninhas que sustentam esse modelo econômico. Nós também estamos falando, então, de um desenvolvimento industrial, como eu acabei de dizer para vocês, do capital estrangeiro, o capital nacional, sempre está vinculado à indústria, né? Então, nós estamos falando de uma cultura econômica voltada para urbanização. Então, não dá para a gente falar de desenvolvimentismo antes do processo de urbanização no Brasil, fica anacrônico, né? Fica sem sentido. Não dá para falar de desenvolvimentismo do Dom Pedro II, do Dom Pedro I, certo? Então, como o processo de desenvolvimento das cidades, da complexificação que fica a sociedade a partir do êxodo rural acontece na década de 30, na década de 40, então é nesse período que nós também temos essa inauguração desse modelo econômico no Brasil, certo? Bom, o que o Estado faz então? O Estado não deixa a revelia, ou seja, não abandona o capital, fala assim, ó, pode fazer o que vocês quiserem aí, pode investir onde vocês quiserem, tá? Por quê? Porque a indústria, né, ela sempre vai atuar naqueles lugares que podem trazer mais rentabilidade para elas, né? Então o que acontece? O Estado assume a posição de gerenciador da economia. Ele vai ser então a instituição que vai organizar a economia, vai criar o terreno fértil para a economia e vai direcionar para onde ele quer que esses setores acabem fazendo investimento. Só que veja, se eu direciono para onde eu quero o investimento, eu preciso convencer e também precisa ser atrativo para que o capital privado, seja ele nacional ou internacional, invista no Brasil, tá? Então, o Estado brasileiro reconhece com essa prática que a economia, né, é estratégica na soberania e no desenvolvimento da nação. Tá? Então é isso que o Vargas faz. Por isso que tem a ver aí o desenvolvimentismo com o nacionalismo. São duas práticas políticas que elas andam muito próximas uma da outra. Seja às vezes através só da ideologia, né, da propaganda, ou então seja através da prática mesmo, porque traz crescimento econômico, tá? E a gente vai ver que esse modelo ele foi encarado por vários presidentes da República do Brasil e eles conseguiram crescimento econômico. Basicamente o Brasil cresceu sempre que desenvolveu o desenvolvimentismo
econômico, tá? Então, o que a gente está falando é que existe um dirigismo estatal. O Estado, então, é o capitão da economia e ele vai direcionar. Pois bem, então qual é o papel do Estado nisso? Certo? Então vamos ver, o Estado tem recursos financeiros? Claro, olha só, é uma instituição que recebe impostos de todos os cidadãos, né? De todos os cidadãos. Então, tem muitos recursos. Então, o Estado vai ficar, obviamente, naqueles aspectos que são essenciais para o capital girar, tá? E que demandam muitos recursos. Então, qual é esse campo, né, que o capital precisa? Ele precisa de infraestrutura. Certo? Então ele fica. O Estado cria empresas que vão ser responsáveis pela infraestrutura do desenvolvimento do capitalismo. Né? Então precisa de minério? Precisa. Precisa de rodovias? Precisa. Precisa de motor? Precisa. Precisa de fundição de metal? Precisa. Tá vendo como isso é básico? Precisa de energia elétrica? Precisa. Então veja o que o Estado fez durante o governo do Getúlio Vargas, sobretudo durante o Estado Novo. Tá? Criou a Companhia de Siderurgia Nacional, a CSN, em 1940, criou, que é, né, siderurgia, derretimento de metal, fundição de metal, a Vale do Rio Doce, de extração de minério, em 42, a Fábrica Nacional de Motores, que eu não preciso explicar, de 1943, e a Hidrelétrica do São Francisco, em 1945, no último ano do governo Vargas. Tá? Você vai falar, Cláudio, e a Petrobras? Né? A Petrobras também é uma indústria de base, é uma indústria de infraestrutura, porque recolhe petróleo. A Petrobras, pessoal, foi feita, é uma indústria de base, claro, mas ela foi construída durante o Vargas Democrático, que vai de 51 a 54. Beleza? Então quando a gente for falar de Vargas de 51 a 54, eu vou falar, olha, aqui tem a prática desenvolvimentista também, e ele criou a Petrobras. Beleza? Mas por enquanto guarda essa informação aí. Então, o Estado criando campo fértil para o capital. E aí então vem o capital estrangeiro, né? Ele vem, mas ele vai atuar onde ele quer? Não. As agências de fomento econômico do Brasil, do Estado brasileiro, do Vargas, né, vai direcionar. Vai falar, opa, você não pode criar indústria onde você quiser. Vamos direcionar essa indústria para o Sudeste, essa indústria voltada para o consumo das pessoas, sobretudo. Né? Então essa indústria vem com grande capital, com grande poder de investimento, porque são multinacionais, são estrangeiras, né? E também vem com alta tecnologia, visto que elas vêm do centro do capitalismo, onde já tem o desenvolvimento científico há muito tempo. Tá? Aí você vai falar, tá, beleza, então legal, essas indústrias agora, esse capital chega com muita força. E o capital nacional e os empresários nacionais, eles não vão ficar abalados? Bom, vamos pensar. O capitalista brasileiro tem muitos recursos? Ele não tem muitos recursos comparados aos capitalistas internacionais, tá? E ele tem muita tecnologia? Nós não temos universidades de ponta no Brasil nessa época. Então essa indústria, esse capital nacional, ele vai ficar rebocado, né? Ele vai ficar grudado com o capital internacional. Então veja, se nós temos aí uma indústria que vai fabricar carros, por exemplo, no Brasil, né, o capital nacional vai ficar para fabricar peças para o carro. Dá para entender? Então essa indústria fica a reboque, alimentando essa outra indústria que é do capital estrangeiro. E é claro, e o Vargas tem que permitir que esse capital estrangeiro possa remeter os seus lucros para fora. Senão, não é atrativo para esse modelo econômico, certo? E esse desenvolvimentismo ele pode acontecer de duas formas. Ou ele pode acontecer, né, através daquilo que a gente chama de desenvolvimentismo de coalizão, onde ele consegue fazer uma grande coalizão entre os parlamentares e aprova leis de incentivo econômico, tributário, lá no parlamento, tá? Ou esse desenvolvimentismo de coalizão está sempre vinculado ao populismo também, tá? Ou então faz o que a gente chama de desenvolvimentismo de segurança, como aconteceu na ditadura militar de 64 a 85, que é como? Segurança entre aspas, né? Que é a violência, é ditatorial, tá? Então você abre ao capital estrangeiro, mesmo que acabe revertendo isso em uma política antipopular,
porque às vezes, né, esse capital estrangeiro vem, deixa os salários muito baixos, remete muito lucro para fora, tira a riqueza daqui, né? Você faz com segurança porque você faz pressionando os sindicatos, pressionando e violentando aquelas pessoas que fazem protesto, certo? Então nós podemos ter dessas duas formas, o desenvolvimentismo de segurança ou o desenvolvimentismo de coalizão barra populismo, que é o que o Vargas fez. E aí alguns exemplos, né? O Vargas fez durante a sua primeira era Vargas, né, desenvolveu essa política desenvolvimentista que vai de 30 a 45, depois no seu governo democrático de 51 a 54, o JK também encampou isso, o Dutra de certa forma também encampou isso, o Jango também tentou encampar isso e a ditadura militar também fez isso. Certo, minha gente? Então esse é o desenvolvimentismo. Mais conceitos sobre a Era Vargas você pode acompanhar aqui e nós vamos falar também da Era Vargas como um todo nos próximos vídeos. Beleza? Deixe seu comentário, se inscreva no canal e dê o seu like.